Gente, eu tô assim, ó, o tempo todo, tomando água, me hidratando bastante, bebendo o tempo todinho, gente, porque é o seguinte, estamos aí enfrentando a baixa umidade, né? Ela aumenta o risco de infecções no nariz, na garganta, no ouvido, e aí o negócio tá pegando é para todo mundo. Eu tô recebendo aqui o doutor Elber Mororó. Bom dia, doutor. Coisa boa tá te recebendo aqui no nosso programa, tá? A baixa umidade comum nesta época do ano dificulta a dispersão dos poluentes no ar. Ao mesmo tempo, as secreções que recobrem e protegem as vias aéreas, normalmente fluidas, tornam-se mais espessas nesse período, facilitando aí a penetração de agentes externos no organismo. Combinados esses dois fatores aí, gente, aumentam a frequência de infecções das vias aéreas superiores. Aí a gente tem o nariz, garganta e o ouvido. E é preciso estar atento a alguns cuidados com a saúde. E assim, claro, evitar maiores danos à saúde nesse período. Dr. Elber Mororó, ele é otorrinolaringologista, ele vai dar algumas orientações para a gente falar sobre esses problemas recorrentes. Doutor, em períodos secos também são muito comuns os sangramentos nasais, né? Isso, Carla. Esses últimos meses do ano são bastante difíceis, né? As altas temperaturas, a máxima, por exemplo, de hoje está 38 graus, chega a 40, 41. Favorece a baixa umidade do ar e essa baixa umidade combinada com essas temperaturas favorece os processos inflamatórios, que podem resultar em sangramentos, que a gente chama de epistaxe, que são sangramentos nasais recorrentes. E aí a gente tem um arranhamento, né? A garganta arranhando. Eu tô assim, gente, a garganta arranhando, tosse seca, pigarro, mal-estar, espirros, obstruções nasais, aumento da frequência respiratória e irritações oculares também, né? Isso. A mucosa da face é toda interligada, Carla. Então, a gente tem comunicação dentro da face, do ouvido com o nariz, do olho com o nariz, a faringe na parte posterior do nariz comunica com o nariz, então tudo é interligado. Então, não é só a mucosa do nariz que sofre, né? Toda a mucosa respiratória, de forma geral, sofre com essas condições, né? Quais os tipos de infecções assim, mais comuns nesse período do ano, hein, doutor? Essa baixa umidade do ar, esse ar seco, ele provoca um processo inflamatório crônico na mucosa, que favorece a ocorrência de obstrução nasal. As mudanças de temperatura brusca, né? Além do componente da baixa umidade do ar ambiental, a gente tem o abuso do ar-condicionado. A gente fica muito tempo, né, no ar-condicionado, o próprio ar-condicionado por si só já baixa a umidade do ar. As mudanças bruscas de temperatura, a gente está no ambiente mais frio, vai para um ambiente mais quente, pode favorecer a ocorrência de processo inflamatório, né? E aí isso pode ocorrer, processos infecciosos ou inflamatórios crônicos da mucosa do nariz, da faringe, a gente tende a respirar mais tempo com a boca aberta, e aquele ar seco irrita a mucosa e pode provocar processo inflamatório agudo e infeccioso, né? Infeccioso e não infeccioso, né? É preciso ter muito cuidado, né, doutor? O que a gente pode fazer para evitar esses efeitos, hein? Tem dois fatores muito importantes que a gente às vezes negligencia, né? É a questão da hidratação, inclusive me dar parabéns pela iniciativa, né? A gente tem que hidratar bastante durante o dia, né? Isso é comprovadamente eficaz. Eu ando com a minha garrafinha o tempo todo, viu, doutor? Tomando água direto. E as pessoas têm que ter esse hábito, viu, gente? Tomar água o tempo todo, né? Hidratar. Isso. No mínimo 2 litros de água por dia, distribuído durante o dia. Também sim, porque também você não vai aguentar, né? Exatamente. Outro fator importante é a questão da lavagem nasal com solução fisiológica, né? Então, a lavagem com soro, ele hidrata a mucosa do nariz e previne a ocorrência desses efeitos deletéricos na mucosa do nariz. Fatores também que podem contribuir, mas não tem uma comprovação tão eficaz, é a questão de uso de umidificadores, mas assim, de alguma forma pode ajudar. Principalmente à noite, que a gente dorme com o ar-condicionado ligado, diminui bastante o ar, a água no ambiente, então é importante também o uso de umidificadores. Tem gente que tem usado umidificador, inclusive eu vi uma pessoa falando aqui que coloca tipo assim, hortelã dentro, eucalipto.
hábito? É preciso colocar isso ou não? A É melhor nada, né? a solução fisiológica por si só já é suficiente. Então, né? quer dizer que lá a gente tem que colocar a solução fisiológica, né? Isso, exatamente. Dentro do umidificador, Isso. né? Isso é mais importante. No caso de crianças e idosos, o negócio piora ainda mais, né, doutor? Isso. Os extremos de temperatura, né, Carla, são crianças idosos, que são os extremos de idade, eles, por si só, já têm um processo, a imunidade um pouco mais baixa, né? Então, por isso que criança que quando começa a frequentar a creche, adoece mais, então a gente tem que ter esse cuidado redobrado, tanto em idosos como crianças. E aí, nesse grupo, é mais importante ainda, é mais eficaz, é mais indicada a lavagem com soro fisiológico, né? Entendi. Então, a recomendação é lavar bem o nariz, né? Isso. Tanto dos idosos quanto das crianças. Aí você me Isso. pergunta, doutor, mas de que forma eu posso lavar o nariz? Como eu faço para lavar esse nariz? Pega uma injeção, né, doutor? Isso. Pode ser? Eu indico 2 formas de Para lugar. a criança é mais difícil, né? Porque você mostrar a injeção para ela, ela vai ficar com medo. É. Mas assim, Carla, quando a gente começa a colocar o hábito desde muito pequeno, criança Se consegue, acostuma. A minha sobrinha de 5 anos, ela mesma lava o nariz dela sem nenhum Olha aí, problema. tá vendo? O hábito, né? É o Costume. hábito. Então, 2 formas que eu gosto de indicar para fazer a lavagem com soro fisiológico. As soluções fisiológicas jato contínuo, né, que a gente tem várias marcas no mercado, que é um jato mais forte, porque, na verdade, o soro tem que literalmente lavar o nariz. Entrar pelo nariz, sair pela outra fossa nasal ou sair pela boca, pela faringe, né? E outra forma é o uso de seringa, né? Sem agulha, claro. Eu faço isso, né, doutor? Eu pego a seringa aqui, de uma vez, a sai do outro lado. Enche a seringa de soro, coloca a ponta da seringa na ponta do nariz e vai devagarinho. Não deve usar aquele jato forte, né? Porque pode machucar. E como a gente tem essa região do meio do nariz mais suscetível, mais fácil de machucar, é sempre importante lateralizar a ponta tanto da seringa como o soro. Então, a gente coloca a ponta do aplicador um pouquinho lateralizado em direção à orelha para não ter o risco de machucar o septo nasal e ocorrer sangramentos, né? Entendi. Eu queria aproveitar a oportunidade que o doutor Welber está aqui comigo, porque assim, eu tenho visto muitas pessoas falando assim, minha garganta está inflamada, ai, tá doendo, eu tô com o narizinho entupido e tal. Aí começa a se encher de medicamento. Isso. E aí eu queria falar sobre a automedicação, porque embora a gente saiba que esse período do ano, as pessoas elas vão realmente apresentar isso na garganta, o nariz entupido, porque isso é do nosso tempo, da baixa umidade do ar. Mesmo assim, a gente não pode deixar de alertar para os cuidados com a automedicação. Gente, muito cuidado. Às vezes tem pessoas que tomam anti-inflamatórios assim, como se fosse uma brincadeira. Isso. Né, doutor? Isso. Toma remédio sem saber se foi indicado realmente. Isso. É necessário realmente. Carla, mas tá assim, todo mundo, eu vou ter que constar. A gente tem que se constar. É melhor, é mais indicado, né? Então, de 80% a 90% dos quadros infecciosos de nariz e de garganta são virais, cara. Então, pior do que o anti-inflamatório, que tem repercussões sistêmicas, alteração renal, a gente tem que usar com muito cuidado os idosos e crianças, tem um uso indiscriminado de antibiótico, né? Às vezes, algumas pessoas acham que o antibiótico é a resposta para tudo, mas não é, né? Então, a maioria desses quadros respiratórios são autolimitados, que tem melhora espontânea em 2, 3 dias, que não... E a maioria das vezes nem precisa de medicação, no máximo algum sintomático, né? Algum analgésico e o mais importante realmente fazer a lavagem nasal com soro fisiológico para impedir que tenha complicação bacteriana, né? Que é aquela secreção que fica parada no nariz, ela serve em meio de cultura para o crescimento da bactéria. Então, daí a importância da lavagem com soro, principalmente nesses quadros infecciosos, né? Eu tenho perguntas de telespectadores aqui, deixa eu colocar aí para o pessoal que está em casa, tem muita gente aqui amando essa entrevista, viu, doutor? Lembrando que daqui a pouquinho a doutora Juliana Brito, que é dermatologista, também vai estar aqui comigo e ela vai falar também sobre esse período, porque a gente acaba ficando com rachadura nos pés, a pele fica seca, você passa hidratante, mas não está resolvendo, ela vai já falar sobre isso aqui no programa. Lucas Amorim do Jockey, doutor, quando acordo, sinto a garganta muito seca e doendo. Coloco balde de água no meu quarto por conta do ar-condicionado, mas não está adiantando o que fazer. Comum isso aí acontecer também. Igual o umidificador. Isso. Às vezes você coloca o umidificador, mas mesmo assim não está resolvendo. Isso.
Lucas, nesse caso, você deve estar fazendo respiração oral noturna, né? Você deve provavelmente estar respirando com a boca aberta. Então, a gente tem que ver esse nariz, o que é que está acontecendo com ele. Se tem algum fator anatômico obstrutivo, se tem algum quadro de rinite, alguma coisa que mereça tratamento, né? Então, a respiração fisiológica é a respiração nasal. A respiração oral não é respiração fisiológica. Então, a gente tem que tratar o nariz, que provavelmente ele deve estar respirando à noite com a boca aberta. Talvez ele tenha até um desvio de septo, alguma coisa e nem saiba, né, Isso. doutor? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. A Ana Tereza, olha só, telespectadora de Piripiri, um abraço especial aí para Piripiri. Estou sofrendo com problemas de garganta há 15 dias. Tomo amoxicilina e uso pastilhas para amenizar a dor. Ela passa, mas sempre pela manhã é pior a sensação. Eita, duas coisas interessantes aí, Sim. viu, doutor? 15 dias está tomando amoxicilina. Será que ela está tomando de forma correta? Será que foi o médico realmente que passou? Será que foi prescrito pelo... Porque 15 dias... Será que precisaria do antibiótico? Não é? Né? E aí a gente tem a questão também das pastilhas, porque tem muita gente que está sentindo e está mascarando com pastilha, né? Então são dois assuntos aí positivos para a gente falar. Como eu falei, assim, antibiótico às vezes não é resposta para tudo, né? Então... tem que investigar. Será que essa dor de garganta é uma faringite crônica? É uma laringite crônica? Uma causa bem comum de dor de garganta, principalmente pela manhã, é a questão do refluxo, Carla. Então, a gente tem que ver, tem que investigar melhor. E a gente, especialista, a gente não costuma recomendar as pastilhas e analgésicos, justamente pelo fato que você falou. Fica então, mascarando, né? Mascara, atrasa o diagnóstico, né? E o paciente, às vezes, fica mais tempo para procurar o tratamento, que poderia ser resolvido de forma mais precoce o problema, né? Sim. Então, a gente já deixa, inclusive, essa dica aí para os nossos telespectadores. Gente, cuidado, viu? Você sentiu aí que a gargantinha está inflamada, está sentindo que está, sabe, narizinho entupido. Eu tô assim, um monte de gente que eu conheço está assim, lá em casa está todo mundo assim. Eu converso com as pessoas, todo mundo falando, Carla, traz um especialista aí no Revista para a gente falar sobre esse assunto. É porque, de fato, esse período realmente, gente, é um problema seríssimo. A baixa umidade, ela aumenta também o risco das infecções aí no nariz, na garganta e no ouvido. Então, fica essa dica aí para você que está assistindo o nosso programa. Procure um especialista no assunto, vá até no otorrino. É muito mais fácil do que você não se cuidar e virar uma coisa pior. Sim, como eu falei, ter complicação bacteriana, aí sim precisar dos antibióticos, né? Então, o tratamento precoce, a avaliação especializada é importante nesses casos, né? Fica essa dica aí para você que está assistindo o nosso programa. Tenho que liberar o doutor Welber, porque ele está cheio de pacientes lá no consultório. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. O WhatsApp dele não está parando aqui, gente. Obrigada, viu, doutor Welber. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, doutora Juliana Brito, dermatologista, ela já está aqui comigo. Ela também vai participar do programa e vai falar sobre a baixa umidade do ar. Mas antes...